Shalom a todos, aqui eu estou modificando o meu estudo A Queda do Templo, entende? Aqui é o profeta, entende? Aqui é as cidades, as igrejas ruídas lá de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Está aqui as igrejas em ruína. Para quem acredita ainda que é a igreja X, a pessoa se intitula isso, né? Caiu o templo. Aqui quando surgiu os falsos profetas. Segundo, quando surge os falsos profetas, depois da era apostólica. Entende? Crista raios do sol. Então fica aqui sobre essa imagem, os raios do sol. Muito lembra aqui uma planta medicinal que chama babosa. Olha lá. Então esta é a crista do del sol. Del sole invicti. Então o cristianismo nasceu do ano 335 no concílio de Nicéia pelo imperador Constantino. Ele olhou para o sol e disse: pela crista de Deus Sol, todo cristão é católico, e seja reformado, ortodoxo ou evangélico. Cristão protestante, reforma de Martinho Lutero também é católico, jesuítas, os ortodoxos russos e etc. Ortodoxos franceses, cristão, ortodoxo, católico, apostólico, romano. Então aqui é a queda do templo físico e de tijolos. No ano 30, Yahshua profetizou, e o templo veio à ruína no ano 70. Assim, no ano 70, Yahshua ia destruída e terminaria o círculo das gerações dos apóstolos. Pulando um pouco aqui. Então você vai ver aqui a ruína das igrejas de Esmirna. Entende? Essa igreja dos apóstolos, que é a igreja primitiva, o corpo de Yahshua, sofreu uma grande perseguição. Isso ocorreu no martírio do corpo de Yahshua, que eles queriam anular e exterminar a Torá. Queria eliminar a Torá. E extingui-la de vez. Então ele queria extingui-la ela de vez. Isso não foi possível, né? Então veja bem, durou 200 anos a perseguição. No ano 68 a 100, a perseguição implacável. A morte dos apóstolos. Com a morte dos apóstolos, nenhum historiador da época preencheu o vácuo, que permaneceram ausentes os comentários e registros. Pela perseguição romana, ninguém podia fazer menção dos apóstolos, nem lembrar de Yahshua, porque eles eram logo perseguidos e mortos. Então foram ocultados os escritos de Tito, de Timóteo e Apolo. Durante 120 anos, silenciaram os Ealdins. Então fechou-se a cortina. Lembra que Yahshua abriu o selo? Fechou-se a cortina. Yahshua abriu o livro e abriu o véu e eles fecharam de novo, se colocando no lugar de Yahshua. O papado fechou o véu novamente, dando-se início ao clero. Então você vê que Yahshua ele abre o véu
não é? Yahshua abre o véu e a Igreja Católica fecha o véu. Entende? Veja que Yahshua abriu o véu e o Sinédrio e os clérigos romanos fecharam ao acesso de todos. Então eles se intitularam assim, se intitularam sumo sacerdotes, mas nunca sendo representantes do Altíssimo Yahweh. Yahweh e nem de Yahshua. Então vocês vão ver aí o que? Usurparam do nome, né? Então, eles tomaram posse aí de um título que não eram deles. Tomaram posse daquilo que não se referiam a eles. Aqui, Apocalipse 2. Entende? Apocalipse 2 vai mostrar muito bem isso aí. Apocalipse 2, cadê? Paulo que 21. Não, aqui eu quero saber o Apocalipse 2. Apocalipse 2. Apocalipse. Então aqui está marcando aqui Apocalipse 2. Entende? Aqui eu vou até pular essa parte aqui, vamos ver. Apocalipse 2. Então, na igreja de Éfeso estava escrito sobre que Yahshua estava no meio dos castiçais e tal. Eu vou arrumar essa parte aqui. Então, essa parte aqui que eu queria mostrar. Ó. Conheço as tuas obras, não é?
o teu trabalho. Então ele está falando aqui, a tua paciência, não é? Que não pode suportar os maus. Aí ele vai falar, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, porque são mentirosos. Esse daqui é a Igreja Católica. Entende? Essa é a Igreja Católica. Ela se colocou no lugar onde não lhe cabia. Entende? Ela se colocou no lugar onde não lhe cabia. E mais aqui vai falar, sofreste, tens paciência. Realmente quem é inteligente e quem vê as coisas sofre muito, não é? Porque a massa mesmo, ela não enxerga as coisas. A massa, ela fica alienada. As pessoas são enganadas facilmente. Então, o que acontece? Quando se trata de visão, se não for o Criador que escolher e te mostrar, a pessoa cai num engano. Então aqui abriu a margem à Igreja Católica. Depois disso aqui, ó, que o apóstolo Alrona viu, então ele fala, trabalhaste pelo meu nome. Entende? Trabalhaste pelo meu nome. E não cansaste. Qual é o nome qual que é o nome que ele se refere aqui? Vamos ver. Ele vai falar do nome, vamos lá. O nome que ele se refere é isso aqui, ó. Trabalhaste pelo meu nome. Olha, ó. Esse é o nome, Yahshua. Yahshua salva. Compreende? Quando você invocar esse nome e conhecer esse nome, você jamais vai invocar o nome da Igreja Católica. Entende, irmão? O nome da Igreja Católica. O nome da Igreja Católica é Jesus. O nome da Igreja Católica é Deus. O nome da Igreja Católica é Espírito Santo. Então, quando você descobrir a verdade desse nome, você não vai invocar mais esse nome falso. Porque esse nome, ele faz parte da Inquisição católica. Entende? Todos aqueles que anunciar esse nome falso será cúmplice dos pecados da Igreja Católica. E o judaísmo é cúmplice, porque ele vendeu, de fato, o nome falso. Então tá aqui, um versículo também, que é para provar para você que ele manda olhar para o nome dele. Ó, presta atenção. Aqui está o nome Yahshua e aqui embaixo está o nome Yah. Eu vou colocar aqui... Deixa eu procurar aqui um lugar legal. Espera aí. Aqui. Vou colocar aqui, ó. Então, você vai ver qual é o conselho do Criador para nós. Pela tua palavra. Pois tão carecidamente me amou, também eu, Yah, o livrarei por no alto retiro, pois conhece o meu nome. Tá vendo a importância de conhecer o nome de Yah?